Fala galera, Túlio Calil aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez vamos utilizar o React.js para fazer o efeito de carregar conteúdo de forma animada, similar ao do Facebook. E vamos fazer também um scroll infinito aqui no React.js. Eu já deixei um projeto pronto com a interface que eu fiz aqui, bem parecida com a do Facebook, para a gente poder ilustrar. Caso você queira acompanhar a aula, você pode pegar esse código, então ele está aí no GitHub, você pode ir aí na descrição. Pode clonar o repositório e pode ir me acompanhando. Eu vou fazer isso aqui agora. Após eu clonar aqui agora, eu vou entrar aqui dentro do meu projeto e vou instalar minhas dependências. Agora que já instalei as dependências, eu vou abrir o projeto no VS Code. E eu já vou deixar rodando o servidor aqui do React. Ok, a aplicação já está rodando aqui, e aqui a gente já pode ver como ficou mais ou menos a interface. E o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele aqui para o lado, e vou deixar o VS Code aqui também do outro lado. E a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai pegar essa postagem aqui e vai componentizar ela. Então todo esse card aqui vai ser um componente, porque por enquanto ele está aqui dentro do HTML tudo junto aqui da minha home. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, aqui na pasta src a gente vai criar uma pasta chamada components. E dentro dela outra pasta chamada post. Dentro dessa pasta post eu vou criar um arquivo com o nome index.js. E aqui dentro eu vou criar um componente do React. E vou pegar toda essa parte aqui do meu post, toda essa div aqui, todo o seu conteúdo. Deixa eu ver onde ele fecha. Aqui. E vou pôr aqui dentro. Aqui por enquanto vai ficar vazio, eu já posso até salvar. E ele já vai limpar aqui. E aqui agora eu vou criar o nosso componente, que vai ser a nossa lista, que vai ser o componente responsável por fazer o nosso scroll infinito e também responsável por fazer a requisição. Nesse exemplo eu vou deixar toda a lógica de requisição dentro desse componente. Então, new folder, e eu vou chamar ele de list mesmo. E aqui dentro eu vou criar um arquivo com o nome index.js e um componente funcional. Aqui dentro da nossa home, essa tag post, eu vou tirar ela daqui. E eu vou pôr ela aqui dentro do nosso componente de lista. Eu já posso até fechar esse meu componente de post aqui. E eu vou importar aqui agora essa minha lista dentro da minha página home. Então, eu vou importar logo aqui, import list from. E vou colocar ela logo aqui embaixo. Eu já posso salvar. E vou salvar aqui o meu arquivo de lista também. Aqui no meu arquivo de lista eu vou precisar importar o meu post. Então, import post from. E o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu preciso buscar os dados e para cada dado que eu tiver, eu vou renderizar um post desse. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa, eu vou importar dois hooks aqui do React, que vai ser o useState e o useEffect. Aqui eu vou declarar uma const chamada de posts e setPosts. E vou iniciar como um array vazio. E aqui eu vou fazer um map dessa minha variável posts, retornando os dados que eu quero.
E para cada dado desse que eu tiver, eu vou chamar um post e vou passar a propriedade dados igual a dados. Ok, então basicamente o que a gente fez? A gente espera receber aqui dentro desse nosso array todos os nossos conteúdos do post, né? Então, nome, imagem e até o que está escrito no post. E a gente vai pegar tudo isso e vai passar para o nosso componente que a gente criou aqui do post. O próximo passo é vir aqui no nosso componente post e recuperar essa prop dados. Então vamos abrir ele aqui. E aqui eu vou desestruturar essa variável dados. E por enquanto aqui vai ficar assim. Para fazer um teste, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou passar aqui dentro desse array, quando a gente inicializa, 1, 2 e 3. Não vai fazer diferença, ou mesmo não vai dar erro, porque eu não estou utilizando ainda as propriedades desse array. Tudo que eu estou fazendo é vendo o tamanho dele e para cada elemento nele eu estou renderizando, né? O map vai rodar uma vez e vai renderizar um componente. Então, quando eu salvar aqui, ele vai renderizar 3 posts repetidos, mas ele vai renderizar 3 posts. Exatamente isso que aconteceu. Então, eu vou deixar vazio aqui novamente. E agora o próximo passo que a gente vai fazer é recuperar os dados da API para a gente poder pegar esses posts e renderizar eles de forma correta. Ok, então aqui eu vou criar mais uma variável, mais um state aqui, e eu vou chamar ele de page e setPage, vai ser igual a useState, e o inicial dele vai ser 1, e eu vou criar outro aqui chamado totalPage e setTotalPage. O inicial dele vai ser 0. E eu vou criar mais um que vai ser o meu posts page. setPosts page. E o inicial dele vai ser 5. Então, o que é que a gente acabou de fazer aqui? Eu tenho um hook de page, ou seja, qual é a minha página atual, então ele inicia em 1 por padrão. Eu tenho um hook que me diz qual é o total de páginas, ele inicia em 0, porque eu só vou saber o total das páginas depois que eu fizer uma requisição. E depois que eu fizer uma requisição, ele vai me retornar a quantidade de registros que eu tenho, e aí eu vou pegar essa quantidade de registros e vou dividir pela quantidade de registros que eu vou exibir por página, que nesse caso aqui são 5. Então, para a gente fazer toda essa parte desse servidor, eu vou utilizar o JSON Serve. Para a gente fazer toda essa parte do servidor, do nosso back-end, digamos assim, eu vou utilizar um fake API, que é o JSON Server. Com essa biblioteca, a gente consegue, como ele mesmo diz aqui, criar um API fake REST em menos de 30 segundos. Então, eu vou até deixar linkado na descrição um vídeo da Rocket City, que eles falam um pouco sobre o JSON Server. É uma ferramenta que é muito boa e para testes é ótima. Então, a gente vai estar utilizando ele aqui para subir esse nosso back-end, né, digamos assim. Eu já tenho ele instalado globalmente, mas a instalação é muito simples, em npm install-g JSON Server. E como é que ele funciona? Eu vou criar aqui, na minha raiz mesmo do projeto, tudo que ele pede é um arquivo JSON. E dentro do nosso arquivo JSON, a gente vai passar os objetos que a gente quer, né? Os objetos que a gente quer servir. Então, eu vou fechar ele aqui, vou criar um novo arquivo e vou chamar de fake.json. E aqui dentro eu vou abrir um objeto e vou passar posts e aqui um array com outros objetos. Então eu vou ter aqui meu ID, e aqui eu vou pôr ID1, eu vou ter o meu name, e aqui eu vou colocar o meu nome. Aqui eu vou ter o content, que é o conteúdo do meu post, então eu vou botar aqui mais um post de teste para o vídeo.
E somente, eu não vou colocar a URL do perfil, mas você poderia colocar porque eu vou utilizar a URL do adorable.io. E eles têm uma coisa muito interessante, que se você passar se você passar um texto em uma determinada parte da URL, ele vai gerar uma imagem específica para esse texto que você escreveu. Então a gente vai utilizar isso para gerar os avatares ali aleatórios. Mais para frente a gente já vai verificar. Eu vou criar aqui 10 entradas para o array, mas vocês podem criar quantas vocês quiserem. Bom, já terminei aqui com o meu arquivo. Fiz aqui 10 registros. E aqui agora eu já posso fechar ele, inclusive. Eu vou abrir aqui o terminal. Vou abrir aqui uma nova aba. E o que é que eu vou fazer? Eu preciso utilizar o JSON Serve e indicar esse arquivo. Como eu salvei ele na raiz, ele vai estar logo aqui. Então, o comando simplesmente é JSON Serve, isso se você tiver instalado ele globalmente. Em seguida, a gente passa o arquivo, nesse meu caso aqui ficou fake.json. Eu vou precisar passar uma porta aqui específica, porque ele roda por padrão na porta 3000 e o React.js, aliás, ele já está rodando nessa porta. Então, eu vou rodar na 3333. Vou passar aqui a propriedade "-d", que seria um delay. Então, você pode simular também um tempo aí, né, de requisição. Eu vou colocar 2000 aqui, porque a gente vai precisar para poder estar visualizando as animações que a gente está fazendo, né? Já que a gente vai fazer a animação de acordo ao nosso request aqui no servidor. E também vou passar aqui "-no cores", que é para desabilitar o cores e não ter nenhum problema justamente com essa troca de portas aí que está tendo, né, do React para ele. Então, já posso mandar rodar aqui, dei um Enter. Ele já disse aqui, né, que está rodando e tal, e aqui ele já me deu até a rota, ele já identificou lá, que é a rota posts. Então, eu vou abrir aqui no Insomnia. E aqui a gente pode ver, eu já criei aqui, né, a requisição, já deixei salvo. Se eu fizer o request aqui, ó, ele demorou exatos 2 segundos, né? 2 segundos e um pouquinho mais. E ele já me trouxe aqui os registros que eu quero. Lembrando que na URL eu já estou passando aqui, ó, a página que eu quero e o limite de posts que eu quero. Então, se eu passar a página 1, pode ver que o ID aqui estava 6 e agora voltou para o 1. Então, já posso fechar aqui. Agora, o que a gente precisa é basicamente fazer essa requisição aqui dentro do nosso componente do React. Então, vamos lá. Para esse exemplo, eu vou estar utilizando o Fetch API para a gente poder fazer a requisição, mas você pode usar o Axios, o Salsa e qualquer outra biblioteca. Já que eu importei aqui o useEffect, a gente já pode fazer o seguinte. Eu vou criar uma função separada aqui dentro mesmo, então eu vou chamar de getPosts. E aqui eu vou usar o useEffect. E por enquanto eu não vou utilizar nenhuma dependência nele, mas mais para frente a gente vai pôr uma dependência sim. E eu vou fazer o seguinte, getPosts, assim que ele iniciar ali. Ok. Aqui agora na nossa função getPosts, a gente vai fazer o seguinte. Fetch. E aqui a nossa URL. Nesse caso, eu vou estar utilizando o template string, né? O string literal, aliás, para a gente poder estar concatenando a informação da página e o limite de posts por página. Então, iniciei aqui, né, com as duas frases. E aí a gente vai colocar a nossa URL, que nesse caso é http na porta 3333 posts. Lembrando que toda essa parte aqui da URL é o próprio JSON Server que cria. Então, ele já consegue tratar isso aqui. Inclusive, se você for na documentação, você vai ver que tem outras coisas além da questão de paginação. Ele tem filtro e várias outras funcionalidades. Então, aqui, page igual a... E aí, aqui,
a gente já vai botar nossa variável page, para a gente saber em qual página a gente já está, né? E limite, que é o limite das postagens por página, que eu vou estar chamando aqui posts page. Aqui no fetch a gente passa um objeto e a única coisa que eu vou informar aqui é o método que é get. E aqui, como é uma promise, a gente precisa resolver ela, então eu vou dar o ponto .then. E agora eu vou fazer o callback. Então ele me retorna response. E aqui eu já vou fazer response.json. E como esse response.json retorna outra promise, eu preciso resolver ela novamente. E aqui sim, ele vai me retornar os dados que eu quero. Então, data, aqui eu já posso dar direto, por enquanto, um setPost, passando data. Vou salvar aqui. Aqui a gente pode remover, ele funcionou aqui, né? Mas aqui a gente pode remover essa dependência. Isso aqui é por causa do lint. E aqui, ó, ele está avisando aqui, né, da questão do uso da dependência. Só que não faz sentido eu ter essa dependência aqui, porque eu só quero que ele rode uma vez mesmo. Então eu vou desabilitar para essa linha. E vou salvar aqui. Pode ver que ele demora os 2 segundos, né, que é os 2 segundos aqui do nosso JSON Server. E já retornou os dados. E está me exibindo 1, 2, 3, 4, 5 posts, ambos repetidos. Então é isso que a gente vai resolver aqui agora. A gente está pegando os dados e setando aqui na nossa variável posts. Em seguida a gente está fazendo um array, né, percorrendo o array desse posts. E para cada item a gente está passando aqui para essa variável, para essa propriedade dados aqui no nosso componente. Então chegou a hora da gente utilizar. A gente vai fazer aqui dados.name e já vou salvar aqui. E aqui ele já atualiza o nome. Então, Túlio, Carlos, Adriana e etc. Então, vou fazer o mesmo aqui para o content. Dados.content. E aqui foi o que eu falei na URL da imagem. Eu vou dar um Ctrl C nela aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte para ficar um pouquinho mais limpo o nosso código aqui. Eu vou criar uma constante, vou chamar de image URL. E vou colocar ela dentro desse literal string aqui. E é exatamente aqui onde a gente pode apagar essa parte e concatenar com dados.name. Não interessa o espaço, a API do Adorable ele vai resolver isso certinho. Então você pode passar aqui direto. E aqui no src da imagem a gente vai passar essa variável aqui. A gente só vai fazer isso nessa imagem aqui de cima, porque essa de baixo tem que ser a mesma daqui de cima, né? Que é a visão de quem está logado. Então, vou salvar aqui. Prontinho. Ele já atualizou as fotos, já trouxe os conteúdos diferentes por postagem. O que falta agora é a gente fazer o efeito de quando chegar no fundo, ele vai carregar um pouquinho, fazer outra requisição e complementar. Então, ele vai manter os dados que já tem e jogar mais 5 aqui embaixo. Vamos lá. Vou fechar aqui. Para isso, a gente vai precisar criar aqui mais uma variável no nosso state, que vai ser a loading, setLoading. Por enquanto, useState. Eu já posso iniciar ela como true, porque assim que você entra na página, ele já vai disparar o carregamento. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar um outro useEffect, para ficar separado ali, um pouco mais organizado. E, por enquanto, eu vou deixar sem dependência também, mas já já a gente vai adicionar as dependências dos dois. O que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar um listening do scroll da página. Então, toda vez que a página, a gente scrollar, digamos assim, a página, a gente precisa ouvir esse evento e saber em qual valor que a gente está, né? Em qual valor
o scroll está atualmente, para poder comparar com o tamanho da página e ver se a gente chegou no final ou não. Então, para isso, a gente vai fazer window.addEventListener e aqui o nome do evento, que é o scroll, e aqui a gente vai utilizar um callback. Então, eu vou chamar de handleScroll. Aqui eu vou fazer um return também. Vou retornar uma função aqui, que vai ser window.removeEventListener do scroll. Ele está dando que não existe porque a gente ainda não criou. Basicamente, eu estou adicionando o evento e estou removendo porque a gente vai adicionar uma dependência e eu não quero que toda vez esse evento seja duplicado. Então, eu sempre vou renovar ele. Então, aqui agora a gente vai criar a função function handleScroll. Ele já parou de dar erro aqui. E nessa função handleScroll, o que é que a gente vai fazer? A gente vai comparar se o window.innerRate, que é a altura interna ali, né, mais documentElement.scrollTop. A gente vai verificar se a soma do innerRate com esse documentElement.scrollTop vai ser menor do que documentElement.offsetRate. Caso seja, a gente vai dar um return e ele já vai parar por aqui. Então, ele vai verificar o tamanho interno aqui, né, a altura interna da minha janela, com a posição atual do meu scroll. Então, em relação ao topo aqui, quantos pixels tem. Ele vai somar esses dois valores e vai ver se é igual ao total da minha altura. Então, nesse caso aqui, eu estou verificando se é menor. Se for menor, eu vou pedir para ele dar um return. Porque eu só quero quando for ou igual, que aí seria aqui exatamente o final, né, a altura do meu elemento, a distância do topo aqui do meu elemento, mais o tamanho da minha janela interna seja igual ao total da minha página. Aí sim, sendo maior ou igual, eu vou disparar a minha ação que vai buscar mais dados lá no meu servidor. Caso contrário, ele retorna logo aqui. Então, a gente basicamente fez um early return aqui para fazer essa verificação. Nesse if, a gente ainda vai implementar mais duas coisas aqui, que vai ser o seguinte. A primeira coisa, eu vou verificar se a página que eu estou, né, a minha página atual, se ela é igual à minha página total. Por quê? Porque se eu já estiver na página 2 e eu só tiver duas páginas, não faz sentido eu ir para uma terceira, porque não existe a terceira página. Então eu verifico. Se for igual, ele já entra aqui no meu early return e não deixa passar. Outra verificação é verificar se o loading está ativado. Por quê? Enquanto eu estiver buscando dados, não faz sentido eu mandar outra requisição. Então, eu tenho que aguardar o meu loading ali, né? Quando ele finalizar, para aí sim eu fazer outra requisição. Então, eu posso salvar aqui. E aqui embaixo, sim, a gente vai fazer a nossa ação. Que basicamente vai ser um setPage, que vai ser page mais 1. Por que isso? Quando a gente chegar... Quando a gente chegar no final da página e a página for diferente, né, não for igual aqui ao valor total e não estiver carregando, eu vou sim para a próxima página. E aí que entra a dependência que eu falei logo no início daqui do meu getPosts. A minha dependência que eu vou ter aqui vai ser justamente a page. Por quê? Quando eu mudar de page aqui, ele vai rodar o hook de effect de novo e ele vai automaticamente chamar essa função getPosts, que ela já está esperando aqui como... que na URL ela já está passando a página e o meu post page aqui, né? E aí ela vai fazer uma nova requisição e a gente só precisa corrigir mais uma coisa que é aqui no setPosts.
Se a gente deixar dessa forma, os posts novos que vão vir, eles vão sobrescrever os antigos. Então, eu vou salvar aqui e a gente pode testar. Então, beleza, ele já fez a primeira requisição. Eu vou descer aqui até o final. Ele fez a segunda requisição. Ok, ele limpou aqui por causa desse erro aqui. Aqui não é I, aqui é OU. Em ambos, porque qualquer um desse que falhar aqui, que não tiver de acordo, é para ele cair aqui já no meu return. Então eu vou descer aqui de novo. Chegou no final, ele está fazendo a requisição. Ok, ele não carregou aqui pelo seguinte, a gente setou o loading aqui como true no início, mas a gente não desativou. Então aqui, após eu pegar os dados e setar ele já aqui no meu set posts, eu vou fazer um set loading igual a false. Então vamos testar novamente. Chegando no final, ele substituiu os dados. Então pode ver que o que estava aqui no início já não é mais os mesmos. Então o que é que a gente vai fazer para corrigir? Aqui no set posts eu vou passar um array e aí eu vou passar ponto, 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 que é o spread operator, né? E o que eu já tinha, que provavelmente vai estar na variável posts, e aí eu vou fazer outro spread operator e vou passar o data. Assim eu vou juntar os dois itens em um único array. Então, começando aqui de Túlio, eu vou descer. E aí ele juntou aqui com mais itens aqui do array. Ainda tem um porém, ele quando chega no final ainda está tentando fazer mais requisições. Mais um detalhe, aqui no nosso get posts a gente já tem que setar o loading como true logo no início, para impedir que ele faça mais de um carregamento de uma vez. Então a gente pode testar isso fazendo o seguinte, eu vou colocar só o data aqui e eu vou ver se em algum momento ele sobrescreve para vazio todo o meu array. Então ele vai sobrescrever aqui com o conteúdo, eu vou vir aqui para o final novamente e ele sobrescreveu de novo. E aí aqui agora ele vai continuar fazendo chamadas sucessivas, sem limite, porque aqui agora, após a gente fazer... Porque a gente precisa pegar o total de registros que a gente tem lá no nosso back-end. E isso, o JSON Serve, ele vai retornar essa informação aqui nos nossos headers da requisição. Então vou abrir o Insomnia aqui, vou mostrar para vocês aqui no header. Ele lança essa propriedade aqui chamada xTotalCount. Então a gente precisa recuperar isso aqui no nosso Fetch API e atualizar o nosso total page. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então aqui nesse nosso primeiro demo, a gente pode fazer da seguinte forma. Depois do response.json, ou até antes, acho que fica mais organizado, a gente pode dar um set total page. E aí aqui a gente vai pegar o response, que é o que a gente já está recebendo ali como parâmetro do nosso callback, .headers.get e o nome da propriedade que a gente quer pegar. Nesse caso é esse xTotalCount aqui. Vou dar um copy. E em seguida a gente vai dividir esse valor que vai retornar de lá pela quantidade de posts por página que a gente quer. E isso vai dizer exatamente quantas páginas a gente vai ter lá no nosso back-end. Então eu já posso fechar o Insomnia aqui novamente. Aqui faltou dar o return aqui no nosso response.json, né? Já que ele precisa lançar essa promise para a gente resolver aqui embaixo. E vamos testar aqui novamente. Eu vou chegar até o final aqui. Prontinho, ele juntou. E chegou no final. Para a gente testar, a gente pode fazer o seguinte. Jogar data aqui e verificar se em algum momento ele vai substituir todo o nosso conteúdo por um array vazio. Então aqui ele substituiu. Vou chegar no final aqui de novo. E ele manteve. Pode ver que ele não fez a próxima requisição.
porque ele já verificou que as páginas são iguais, então não faz sentido, né, ele continuar ali. Essa dependência ela não existe aqui, também foi o hook, foi o lint aqui, né? Então deixa eu dar um disable, prontinho. Não tinha percebido antes. E aqui a gente vai voltar ao normal. Então um array com spread operator, pegando os posts e o data. O que é que a gente pode fazer aqui agora é adicionar um loading aqui, né? O Facebook ele lança um loading aqui. Agora que a gente removeu essa dependência aqui, a gente precisa fazer esse useEffect atualizar. E a atualização que eu vou fazer nele é simplesmente com o loading. Então toda vez que eu ativar e desativar o loading, ele vai restaurar o nosso listening aqui. Então, descendo aqui para o final, ele deu certo novamente. Voltou a funcionar. O que a gente falta fazer aqui agora é adicionar aqui no finalzinho um GIF de loading, similar ao que o Facebook faz quando ele está carregando conteúdos, né? Então, a primeira vez é aquele Content Loader cinza do conteúdo, e quando a gente está descendo a página, às vezes ele aparece aqui embaixo mesmo, um GIFzinho carregando. Para fazer isso é bem simples e bem rápido, a gente simplesmente vai importar uma imagem que até já tem aqui no projeto. Está na pasta Assets, Images, Loading.gif. E aqui embaixo mesmo, eu vou verificar se a variável Loading está ativa. Utilizando esse II, ele vai fazer, o React faz o seguinte. Se esse estiver ativo, então ele vai verificar a próxima condição. Só que se na próxima condição você passar um componente e ele aceita que você passe um componente, ele simplesmente vai renderizar o componente. E vai ficar da seguinte forma, img src igual a img loading. Eu já posso fechar aqui. Aqui eu já vou passar o width dela. Eu vou passar uns 20 pixels. Então aqui carregando. E terminou, ele para. Quando a gente chegar no final, ele vai carregar aqui novamente. E depois para. E aqui no final, como ele sabe que não tem mais página, ele não muda o loading. Então, ele nem exibe mais. Ok, o nosso componente de scroll infinito já está pronto. O que a gente precisa fazer aqui agora é a nossa animação ali do conteúdo carregando a primeira vez que abre a página. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes, eu não quero que esse GIF apareça logo aqui no início, porque aqui no início vai aparecer a outra animação. Então, eu vou verificar se o load está ativo e se a página é maior do que 1. E continuo esse i aqui, né? Então, aqui na primeira página ele não verifica e na segunda ele já cria aqui